Ideologia de gênero. Papai explica. Graças e paz, estamos mais uma vez aqui no Papai Explica e as meninas trouxeram um tema hoje que é atual, é recorrente, né, nas mídias, ele está constantemente sendo citado, a gente vê na internet, nas reportagens, que é sobre ideologia de gênero. É um assunto importante que a gente devemos estar sempre conversando com nossos filhos a respeito do que se trata, e eu gostaria de ler a palavra do Senhor e iniciar a gente falando um pouco esse assunto através do texto que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vai dizer assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No capítulo 2 agora, no versículo 18, que trata da criação da mulher, vai dizer assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E no 21, versículo 21, vai dizer assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Gênesis capítulo 2, ele vem tratando sobre a criação do homem, a criação da mulher, e é um tema recorrente, como a gente vai iniciar falando sobre ideologia de gênero, que Deus cria o gênero ali masculino e feminino, e ali fica bem definido, à luz da Bíblia, o que o Senhor criou. E o que a ideologia de gênero vem querer dizer na sociedade hoje em dia? Esse termo ideologia de gênero já é bem antigo, mas hoje ele volta bem à tona. E ele diz que, vamos colocar assim, o indivíduo nasce sem um sexo definido, que esse é uma construção social, é a sociedade que impõe a cada um. E a ideologia de gênero vem tratar justamente desse assunto, dizendo não, que ele nasce indivíduo e ele deve fazer a sua escolha. E esse tema eles tentam trazer para dentro da escola dos nossos filhos, eles tentam trazer esse tema justamente ali quando a criança ainda está no adolescente, estão com a cabeça ainda em formação, e debater esse tema ali dentro ali, para que haja uma melhor aceitação na sociedade, dizendo que não existe só o homem e a mulher, mas que existe outros gêneros, pessoas que se identificam diferente do homem, da mulher, ou aqueles que nascem com o sexo, vamos dizer, masculino e se identificam com um sexo feminino. E a gente entende que isso é uma bagunça danada para a cabeça de uma criança, de um jovem, de um adolescente. E a gente, nós como cristãos, nós temos que entender que à luz da palavra do Senhor, sim, Deus criou o homem e criou a mulher. Não significa que pelo homem ter sido criado primeiro, que ele é mais do que a mulher, e por Deus usar a palavra adjuntora, seria uma ajudadora, alguma coisa assim desse tipo. Não, mas que a mulher e o homem caminhariam lado a lado, eles se completariam naquele momento, porque o Senhor viu que não era bom para que o homem estivesse só. E Deus criou uma adjuntora para ele ali, mas não no sentido de menosprezar o que fosse menor, mas que ela seria a complementação de toda a criação. E a ideologia de gênero, que é uma ideologia nefasta, que justamente vem querer desconstruir aquela base que está ali firmada em Gênesis. E nós devemos entender e explicar para o nosso filho: existe sim uma diferenciação, existe sim homem e mulher, mas isso não significa que um é mais do que o outro. Não significa que um não pode exercer ou fazer ou trabalhar numa função do outro. O homem pode ser engenheiro, a mulher também pode ser engenheiro. Não significa porque nas funções domésticas o homem não pode fazer ali, lavar uma roupa, passar um pano na casa,
essa discussão que eles trazem para a ideologia de gênero acaba bagunçando toda a sociedade. Nós, como cristãos, devemos estar instruindo nossos filhos a respeito disso, que a família na qual foi constituída ali pelo Senhor, a primeira instituição foi criada por Deus, que é a família que nós vemos ali em Gênesis, ela é a base da nossa sociedade, ela é a base de tudo que nós temos hoje. E ela é importantíssima a ser mantida. E nós vemos que o inimigo, muitas das vezes, atuando por trás desses movimentos que acontecem, ele tenta desestruturar aquilo que o Senhor definiu. Porque se nós vemos a história da humanidade, o inimigo, ele sempre tenta desconstruir aquilo que Deus formou, aquilo que Deus idealizou. Porque aquilo ali é perfeito. Mas ele tenta desestruturar aquilo ali e levar a sociedade para um outro caminho. E o perigo disso tudo é trazer isso para o âmbito escolar, porque nós acreditamos que a educação, a formação, a base, ela vem de casa. Então a importância do canal de diálogo, que a gente sempre fala aqui, do canal de diálogo com nossos filhos. Leiam, procuram entender sobre o assunto, procuram discutir sobre o assunto, converse com seus filhos na sala de casa sobre o assunto, deixe que eles façam perguntas a respeito, porque isso é de extrema importância, porque governos mundiais estão levantando esse tema e eles estão vindo com muita força. Em um dado momento, pode ser que isso vai estar sendo ensinado na escola dos seus filhos, mas se eles tiverem uma base bíblica, uma base dentro de suas casas, onde eles já levem essa formação com eles, isso não vai afetar em nada eles. Mas se eles tiverem uma base fraca, não há um diálogo, não há uma conversação, e aí vai ficar muito difícil e os nossos filhos ficam à mercê dessas pessoas que tentam desconstruir aquilo que a Bíblia diz. É importante ressaltar que nós devemos entender que sim, o homossexualismo está aí desde de muito tempo, desde a era de algumas passagens bíblicas a gente vê falando sobre o homossexualismo. Mas a gente sempre ressalta e ensina para os nossos filhos que nós não devemos amar o pecado, mas sim devemos amar o pecador, porque é uma alma. E nós devemos ressaltar também que deve haver o respeito para com o indivíduo, para com cada pessoa, dependente do pensamento que ela tem lá fora. Nós devemos instruir nossos filhos como servos de Deus, como cristãos, a respeitar as pessoas independente do pensamento delas. Mas nós devemos sim instruir também nossos filhos que determinados temas que apareçam diante deles, eles têm que ter uma base bíblica forte, eles devem ter uma orientação fundamentada para que eles não possam ser tragados, como muitas pessoas já foram tragadas aí fora e estão com a vida praticamente toda bagunçada. Então nós, como servos de Deus, devemos prezar sobre isso. Então, os pais dentro de suas casas expliquem, conversem sempre com seus filhos. É um tema recorrente, aprofundem mais o assunto sobre o tema, isso é de extrema importância. Amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.